Que você conecte seu coração com Deus, que você deixe o Espírito Santo falar com você. Você não veio aqui para ouvir uma música, você não veio aqui para ouvir uma palavra, você veio aqui para ter um encontro com o Espírito Santo de Deus. Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo. Tu és bem-vindo em cada vida, em cada coração aqui, Senhor. Senhor, se alguém aqui está cansado, ó Pai, que o Senhor dê força nesse momento, ó Pai. Se existe alguém aqui que está ansioso, angustiado, ó Pai, que receba nesse momento um derramar da Tua paz, Senhor. Se existe alguém aqui que está triste, Pai, nessa noite, Pai, que receba uma dose de alegria que vem do céu, Senhor. O Senhor vem tocar cada vida e cada coração aqui, ó Pai. O Senhor é o motivo pelo qual nós estamos aqui, Senhor. Pai, nós sabemos que se nós recebemos um toque do Senhor, oh Pai, a nossa vida toda é transformada, Senhor. Obrigado, Jesus, pela Tua presença. Conecta o nosso coração com o Teu agora, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, vamos começar aqui trazendo um pouco da visão da nossa igreja aqui para vocês, né? E eu acho que é muito legal porque desde o começo da nossa igreja, né, eu falo que a visão ela não mudou, né? Então, graças a Deus, Ele colocou algo no nosso coração que continua até hoje, só que a gente conseguiu reformular essa visão para que ela ficasse algo que a gente conseguisse guardar no nosso coração, né? Então, o meu pastor, o pastor que me acompanha, que é o pastor Carlito, ele fala algo sempre para mim, que ele fala assim: se existe algo saudável, né, tanto para você decidir ficar em uma igreja, quanto se for para você decidir sair de uma igreja, né, que não seja por causa de briga, que não seja por causa de confusão, que não seja por causa de preferências, mas que seja por causa da visão, né? Então, hoje, com essa visão, eu quero ou fortalecer o seu motivo de continuar fazendo parte dessa comunidade espiritual, ou às vezes também te dar uma razão para você falar: poxa, acho que aqui não é o lugar que Deus tem para mim, né? Porque a visão ela serve para isso, porque a visão ela mostra para onde nós estamos indo, né? Então, se faz sentido para você o que vai ser falado aqui nessa noite, isso vai fortalecer aquilo que Deus já tem feito na sua vida aqui nesse lugar, né? Então, pode colocar aí para mim, né? A visão da Igreja Relevância hoje é ser uma igreja família, movida pelo Espírito Santo, formando discípulos de Jesus que impactam o mundo para a glória de Deus. Vamos ler uma vez todo mundo junto, isso aqui tem que ficar guardado no seu coração. É ser uma igreja família, movida pelo Espírito Santo, formando discípulos de Jesus, que impactam o mundo para a glória de Deus. Meus irmãos, cada uma dessas palavras aqui, né, foram escolhidas, né, intencionalmente e representam pilares da visão da nossa igreja, né? Então, ser uma igreja família. Se você já fez o nosso curso DNA aqui, né, e você virou membro dessa igreja, provavelmente você vai reconhecer essas frases, né? A gente mudou um pouco o estilo da frase, mas elas representam os mesmos motivos ainda, né? Então, ser uma igreja família é um pilar, movida pelo Espírito Santo é um pilar, formando discípulos de Jesus é um pilar, que impactam o mundo é um pilar, para a glória de Deus é um pilar, né? Então, se você quer aprofundar um pouco mais o seu conhecimento sobre isso que eu falei aqui, todos esses pontos estão baseados na palavra de Deus, né? Então você pode depois, se você não participou ainda, te convido a participar do nosso DNA, né? Mas eu quero só bater rapidinho nisso daqui, porque depois eu quero entrar na palavra que Deus trouxe ao meu coração para compartilhar com vocês hoje, né? Hoje principalmente, que Deus tem falado muito comigo é na questão de formar discípulos, formando discípulos de Jesus, né? Isso é algo que Deus tem falado comigo, vou falar assim quase que nos últimos 2 anos, né? Eu tenho perguntado para Deus, qual é o propósito da vida? Deus, qual é o propósito da existência da igreja? Por que nós estamos aqui, né? Deus, me ensina a ser uma igreja, construir uma igreja que te agrada, onde o Senhor gosta de estar, né? E uma coisa que Deus tem falado comigo é sobre fazer discípulos, né? Então, quando Jesus veio,
a gente fica assim, às vezes pensando assim, vamos fazer algo que ninguém nunca fez. Mas eu tenho pensado diferente hoje em dia, eu tenho pensado em retroceder, porque você pensa assim, quem foi a pessoa mais bem sucedida que a gente já viu passar aqui na Terra? Jesus, não é verdade? Pensa o seguinte, gente, de uma sala lá de mais ou menos umas 300 pessoas que tinha lá na sala de cima quando Jesus apareceu de novo, hoje nós já somos quase bilhões do mundo de cristãos. Se você for para pensar, a gente conta os anos a partir do nascimento de Jesus, antes de Cristo e depois de Cristo. Quem que marcou a história desse jeito? Tem alguém mais impactante na história do que Jesus, Então assim, por que a gente tem que inventar algo novo, se na verdade a gente pode estudar como que Jesus fez? E quando Jesus veio, se você for parar para pensar, Ele deixou para nós uma ordem só. Então pode ser que você está aqui na igreja, e você, aqui a Isa, estava hoje aqui ministrando louvor, e ela pensa assim, não, meu chamado é ministrar o louvor, aquilo que Deus colocou para mim é ministrar o louvor. Ministrar o louvor na vida da Isa é secundário. Seu trabalho hoje, na sua profissão, ele é secundário, porque todos nós temos um chamado primário, que foi a única ordem que Jesus deu para nós. O que Ele falou para a gente? Fazer discípulos. Agora tem uma mentalidade que tem entrado para dentro da igreja, que é uma mentalidade muito perigosa, e essa mentalidade de certa maneira é culpa de nós pastores, porque a gente se preocupou tanto em te agradar, em fazer um ambiente bom para você, que tem um ar-condicionado, que tem sala para as crianças, que a gente criou em você talvez uma mentalidade de consumidor. Então você vem aqui na igreja e você pensa assim, o louvor hoje não foi do meu agrado, a palavra hoje não está do meu agrado. Meu irmão, desde quando a igreja foi feita para agradar as suas preferências, E por causa disso, então a gente criou nas pessoas uma mentalidade assim, você vem com uma mentalidade para a igreja de consumir. Você vem para uma mentalidade da igreja de você consumir algo, de você receber algo. E é lógico que você vai ter que receber algo. Mas meus irmãos, o chamado principal de Deus não é para você receber, é para você entregar, é para você dar. Então se você está vindo aqui para você receber algo, você não está vindo para você dar, talvez você está no lugar errado, porque a igreja não é sobre isso. Ser família espiritual não é sobre o que você vai receber, mas é sobre aquilo que você vai entregar, é sobre aquilo que você vai derramar na vida dos outros. Então é uma reflexão que tem que ser feita. Qual o motivo que você está vindo aqui na igreja hoje? Porque eu vou falar uma coisa, meus irmãos, eu queria que você levasse isso para o seu coração. Você pode estar aqui servindo, você pode estar aqui, estou vendo Samuel aqui servindo na câmera, mas meus irmãos, o chamado que Deus deu para todos nós, que deu para Samuel, não foi para ele mexer na câmera, foi para ele fazer discípulos. Então se você está vindo aqui, você está chegando mais cedo, você está montando as coisas aqui do louvor, você está tocando, mas você não está fazendo discípulos, meus irmãos, você não está fazendo a única coisa que Jesus pediu para você fazer. O que adianta? O que adianta? Então eu quero falar para vocês, nós temos que ser uma igreja que forma discípulos. Aí você pode falar assim, mas eu não estou pronto para discipular uma pessoa, eu não sei discipular pessoas. Meus irmãos, a gente aprende fazendo. Não é com teoria que você vai aprender a discipular uma pessoa. Como é que Jesus discipulou? Você já parou para pensar nisso? Vocês viram Jesus falando assim, ô Emerson, vem cá, vem fazer um curso aqui comigo, curso de discipulado aqui comigo. Você viu Jesus fazendo isso alguma vez na Bíblia? Como é que Jesus discipulou? Falou, cara, vem andar comigo, vamos caminhar junto, vamos lá comer um hambúrguer, vamos ali comigo numa reunião, vamos lá falar de Jesus para uma pessoa, vamos lá orar por aquela pessoa que está precisando. Meu irmão, discipulado é isso. Discipulado não é você chamar a pessoa para dar um curso teológico. Eu não sei muito da Bíblia, pastor, não consigo. Meu irmão, discipulado é chamar pessoas para andar junto, é vida na vida, é a gente compartilhar da vida, é a gente ser suporte para o outro, e o outro ser suporte para nós também, é a gente orar uns pelos outros, é a gente crescer junto, é a gente caminhar junto. Tem algo mais inspirador na vida do que isso, meus irmãos, Então, Jesus nos ensinou, e Jesus falou para nós, façam discípulos. E aí você vem aqui na igreja com uma mentalidade tão consumista, e olha só que interessante isso. Toda vez que eu tive que começar a falar bastante sobre discipulado na nossa igreja Relevância. E toda vez que eu falo sobre discipulado, sabe qual que é a primeira pergunta que as pessoas fazem? Mentalidade consumista. Quem vai me discipular? Eu preciso ser discipulado. Meus irmãos, é muito importante você ser discipulado sim. Mas me mostra na Bíblia onde que Jesus está falando que você precisa ser discipulado. Mas eu te mostro vários lugares na Bíblia onde Jesus fala que você precisa fazer discípulos. Por quê? Porque você está pensando tanto em você, no seu próprio benefício e naquilo que você precisa, que você está deixando de cumprir a única ordem que Jesus deu para você. Essa não é uma igreja que você tem que vir para consumir. Essa é uma igreja que você tem que vir para entregar. Você tem que vir para servir. Você tem que vir para amar. Então, que nós possamos ser, que a gente seja
uma igreja que forma discípulos de Jesus. Eu não estou formando discípulo meu. Quando eu estou trazendo alguém para andar comigo, eu não quero formar uma pessoa que seja igual a mim. Eu quero formar uma pessoa que seja igual a Jesus. Porque eu estou todo dia orando: Senhor, me faz mais parecido contigo. Me ensina a ser mais parecido contigo. Então, esse é o ponto da nossa igreja, formando discípulos de Jesus. E eu quero entrar na minha palavra de hoje. Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em 2 Coríntios 1. Porque o apóstolo Paulo aqui, ele está compartilhando e está falando aqui, com um povo que é uma bênção, os corintianos. Tem povo mais abençoado que os corintianos, meus irmãos? Não tem, né? E eu vi que tem pouco corintiano nessa igreja aqui, viu? Eu vou falar com o pastor Bruno depois, porque tem alguma coisa errada nesse lugar aqui, ô Emerson, porque povo abençoado é corintiano, meu irmão, né? E o apóstolo Paulo, ele está aqui então falando com o povo de Corinto. Por quê? Porque ele havia prometido que ele visitaria o povo, e Deus mudou os planos de Paulo. E aí então, porque Deus mudou os planos de Paulo, e Paulo não podia mais visitar o povo, eles estavam chamando Paulo de inconstante. Então o que a gente vai ler aqui agora é a defesa. Paulo, ele está se defendendo, o apóstolo Paulo está se defendendo aqui nesse momento. Então 2 Coríntios 1, 15, fala assim: confiando nisso, e para que vocês fossem duplamente beneficiados, planejava primeiro visitá-los em minha ida à Macedônia, e voltar a vocês vindo de lá, para que me ajudassem em minha viagem para a Judéia. Quando planejei isso, será que eu fiz levianamente? Aqui é o seguinte, uma coisa que eu falo, que o que te protege em momentos de crise é o seu padrão de integridade. O que é o seu padrão de integridade? É o que você faz rotineiramente. Então vamos supor aqui, pastor Bruno, ele é um cara que sempre atrasa. Aí um dia a gente vai ter uma reunião importante, o pastor Bruno me manda uma mensagem e fala assim: olha, vou atrasar por causa disso, daquilo, outro. Eu vou acreditar naquilo que ele está falando? Para mim não vai fazer diferença a desculpa dele, porque o padrão dele sempre é de atrasar. Eu vou me impressionar o dia que o pastor Bruno chegar no horário. Agora, se o pastor Bruno é um cara que sempre é pontual nos compromissos, sempre antes de começar algo ele já está lá, o que acontece? A hora que um dia, numa reunião importante, ele vai chegar atrasado, ele manda uma mensagem: aconteceu isso, aconteceu aquilo outro, infelizmente eu vou chegar atrasado na reunião hoje. O que acontece? Eu vou acreditar no que ele está falando. E não é por causa das palavras que ele está falando, mas é por causa do padrão de integridade que ele tem. O padrão dele é de chegar no horário. Então, o dia que ele atrasa, o que defende ele não são as palavras que ele tem, foi o padrão que ele teve até chegar até aqui. Então, normalmente, o que te defende num momento de crise, o que te protege no momento de crise, não vai ser as suas palavras, vai ser o seu padrão de integridade. Então, eu me lembro que quando eu estava começando o Relevância, há uns 6, 7 anos atrás, a gente passou por um momento de crise muito grande, porque eu fui convidado para pregar na Nova Zelândia, e depois 15 dias eu ia ficar pregando na Nova Zelândia, em algumas igrejas lá, e depois 15 dias no Japão. Falei, já que eu estou indo para o outro lado do mundo, já vou aproveitar, E aí fiquei 15 dias então pregando no Japão, 15 dias pregando na Nova Zelândia. E quando eu pisei na Nova Zelândia, que foi o primeiro lugar que eu cheguei lá, aí na hora eu comecei a receber um monte de mensagem do pessoal da igreja. O pessoal tudo preocupado e atormentado. Por quê? Porque um irmão da igreja, ele decidiu que ele iria abrir a igreja dele. Era um líder da igreja, e ele estava falando com todas as pessoas da igreja, convidando essas pessoas para ir para a igreja dele. E ele queria acabar com o Relevância, estava nascendo naquela época, ele queria acabar com a igreja. Aí eu falei assim, cara, eu vou embora para o Brasil. Comecei a ficar preocupado, comecei a ver passagem. E aí na hora que eu estava vendo passagem, eu senti o Espírito Santo falando comigo. Falou assim: você não canta lá que sou eu que luto as suas guerras? Que sou eu que luto as suas batalhas? Então, por que você acha que você vai resolver isso na força do seu braço? Ele falou assim: deixa que eu cuido dessa situação. Aí beleza, eu voltei, fui para decidir ficar lá, continuar minha rotina de pregação lá, e voltei para o Brasil. Quando eu voltei para o Brasil, algumas pessoas já tinham saído junto com ele para a igreja que ia começar. E os outros ficaram, outras pessoas ficaram. E aí eu tive uma primeira reunião com a liderança, e quando eu tive a reunião com a liderança, eu fiz algumas coisas, mas outras coisas eu não fiz. O que eu não fiz? Eu não falei mal deles, eu não me defendi das mentiras que foram faladas sobre mim. O que eu fiz?
eu orei abençoando esse pessoal, e eu dei continuidade para aquilo que Deus estava fazendo com a gente. Sabe por quê, meus irmãos? Sabe o que me defendeu naquele momento lá? Eu podia falar o que eu quisesse. O que me defendeu naquele momento de crise não seriam as palavras que eu ia falar naquele momento. Foi o meu padrão de integridade que eu tive até ali. Porque quem anda comigo sabe quem eu sou. E sabe do que eu sou capaz de fazer e do que eu não sou capaz de fazer. Então, no momento de crise, o que te defende dentro dos relacionamentos é o seu padrão de integridade. Não são as palavras que você vai falar. Você pode fazer a melhor defesa de palavra que tem. Mas quem te conhece, o que vai te proteger e te defender nesses momentos é o seu padrão de integridade. E aqui o que o apóstolo Paulo está falando nesse momento aqui é: poxa, eu achei que a gente tinha um relacionamento. Eu achei que vocês me conheciam. Porque vocês sabem, né, pelo meu padrão de integridade, que eu não sou movido pela minha vontade, mas que eu sou movido por uma direção do Senhor na minha vida. Então vocês estão me chamando de inconstantes, sendo que na verdade vocês sabem que eu não obedeço à minha vontade, eu obedeço ao chamado de Deus para mim. Então se eu estou deixando de estar com vocês, não é porque a minha vontade era estar com vocês, mas é porque Deus está falando que eu preciso fazer outra coisa. Então o apóstolo Paulo está falando: eu achei que a gente tinha um relacionamento. Então, meus irmãos, você quer se proteger de alguma maneira? Construa bons relacionamentos nesse lugar aqui, com pessoas que vão conhecer do seu caráter, vão conhecer do seu coração, vão conhecer, sabe, o seu padrão de integridade. Porque eu vou te falar uma coisa: no momento de crise, é isso que acaba protegendo os nossos corações e a nossa vida, né? E aí o apóstolo Paulo, ele continua. Ele fala: então, quando planejei isso, será que eu fiz levianamente? Ou será que faço meus planos de modo mundano, dizendo ao mesmo tempo sim e não? Todavia, como Deus é fiel, nossa mensagem a vocês não é sim e não. Pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim e também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele sempre houve sim. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. O que o apóstolo está falando aqui? O apóstolo Paulo está falando: se Deus falou que ele vai te curar, meu irmão, se Deus falou que ele vai te perdoar, se Deus falou que ele vai te abençoar, se Deus prometeu que ele faria um caminho para você, se Deus prometeu que ele ia te dar descanso, se Deus prometeu que ele ia te redimir, se Deus prometeu que ele iria restaurar os anos para você, se Deus falou que ele vai te usar, o que o apóstolo Paulo está falando assim: o sim de Deus ele não muda. Então o que ele prometeu para você vai se cumprir, é uma verdade, porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se Deus prometeu algo para você, a palavra de Deus não volta atrás, o sim de Deus continua sendo um sim. Então você pode se agarrar à promessa, porque o nosso Deus, ele é fiel, o nosso Deus, ele é bom, e se ele prometeu algo para você, se ele declarou uma palavra sobre a sua vida, o sim de Deus continua ainda sendo sim, e para nós o amém, para a glória de Deus, né? E hoje eu quero falar para vocês sobre algo que eu falo muitas vezes em casamento, que eu falo sobre o segundo sim, né? Estou lembrando aqui hoje, né, o alemão pediu a Flávia em casamento no meu casamento. Olha que coisa, meus irmãos, né? Emerson, você casou já, né, Emerson, recentemente? E o pedido, foi legal? O cara sempre fala que foi legal, né? Quero ver a mulher, né? Se ela vai falar que foi legal também, não é verdade? Né? Mas quando eu estava preparando meu pedido de casamento para minha esposa, meus irmãos estavam preparando um negócio assim, né? Eu falei assim: cara, eu vou fazer um pedido de casamento, que eu vou fazer esse meu pedido de casamento viralizar na internet, que vai ser uma bomba, velho, esse pedido de casamento. Vai ser uma coisa romântica, especial, única, né? Aí, meus irmãos, fui no restaurante, né? Já separei as coisas, contratei decoração, contratei os docinhos, né? Contratei tudo, estava preparando. Minha sogra estava com a minha cunhada lá no Canadá, estavam comprando uns guardanapos especiais, compraram os guardanapos especiais lá pro dia. Aí eu já estava pensando, estava gravando um vídeo com o pessoal da igreja, que eu ia fazer uma parte em vídeo, e aí o vídeo ia terminar quando eu estivesse chegando no restaurante. Aí a hora que eu chegasse no restaurante, eu ia abrir a porta, e aí vinha a família dela atrás de mim, a minha família. Olha só, gente, né? Tô fazendo todo um roteiro aqui que eu preparei pro casamento, para pedir minha esposa em casamento. Aí, mas deixa eu ensinar uma técnica para vocês aqui, né? Quando você vai fazer um negócio desse porte assim, né, de importância, você prepara o terreno antes.
né? Você não vai no 100% do risco, não é verdade? Né? Você vai assim, você já tem que saber qual que vai ser a resposta, né? Para não passar vergonha na hora, não é verdade, gente? Né? Então, aí eu fui, né? Tava conversando com a minha esposa, você vai jogando uns verdes, né, amor? Tô pensando, acho que já tá na hora da gente casar, né, e tal, né? Eu pedi, gente, tava namorando, tinha 3 meses que a gente começou a namorar, e era a distância, né? Porque ela morava em Porto Alegre, aqui em São Paulo, né? E aí, a minha esposa era diferente. Eu já sou mais resolvido, acelerado. Minha esposa, meu irmão, você precisa ver. O dia que você for no restaurante com ela, ela fica meia hora conversando com o garçom para decidir o prato que ela quer comer, né? Então, aí ela, eu não sei, não quero, não estou pronta, não sei o quê. Não. Falei, rapaz, deu ruim. Aí eu falei, não. Aí cancelei o pedido de casamento. Aí, né, decidimos fazer um pedido de casamento mais formal. Falei assim, então não vou fazer mais surpresa, porque eu me esforcei, tentei, né? Aí fizemos um noivado normal, aquele onde a gente junta as famílias, né? Ora, abençoa o casamento e tal, pedi ela lá em casamento na frente da família e beleza. Até hoje, meus irmãos, ela chega pra mim e fala assim, amor, será que você não consegue fazer aquele pedido de novo e tal? Eu falei, já foi, filha, né? Não quis naquela época, perdeu, né? Agora já foi. Mas quando a gente faz esse primeiro pedido de casamento, né, eu chamo a gente vai, né, o alemão foi, pediu a Flávia em casamento, e a Flávia falou sim. Eu falo que é um primeiro sim. E esse sim para mim, eu chamo ele de um sim imaturo. Por que ele é um sim imaturo? Porque é um sim que tem a ver com você. Então é um sim que a Flávia estava falando naquele momento, porque ela estava falando sim para um namorado que faz tudo para agradar. Ela estava falando sim para a festa do casamento, para aquele dia especial. Ela estava falando sim porque ela se sente bem dentro desse relacionamento, né? Então o primeiro sim é um sim que tem a ver com a gente. E aí no dia do casamento eu falo que existe um segundo sim que tem que ser dado. E esse segundo sim para mim é um sim mais profundo. É um sim que custa algo. Ele é um sim mais maduro. Por quê? Ele é um sim que você dá para coisas que você nem sabe que você está dando sim ainda. Então, o primeiro sim que você dá é um sim para o seu prazer, é um sim para a sua alegria, é um sim para a sua satisfação. O segundo sim que você tem que dar, tem que ser um sim para entrega, tem que ser um sim para renúncia, tem que ser um sim para, poxa, eu vou agora ter que ajudar a minha esposa dentro de casa, eu vou ter que ajudar o meu marido agora quando ele chegar cansado do serviço, nós vamos ter que compartilhar a vida aqui agora. Então assim, eu estou há 2 anos e meio, mais ou menos, 3 anos casado. E uma coisa, eu não posso chegar aqui para vocês e passar um manual assim. Sou muito recém-casado. Manual de como ter um casamento feliz. Porque eu ainda estou aprendendo. Mas sabe o que eu posso passar para vocês aqui hoje, já nesse momento? É como acabar com um casamento. Sabe como é que você acaba com um casamento? Fazendo o casamento ser sobre você mesmo. Faz o casamento ser sobre a sua alegria. Faz o casamento ser sobre a sua vontade. Faz o casamento ser sobre o seu prazer. Meu irmão, não dou 3 anos para o seu casamento acabar. Porque você está entrando nesse casamento com o primeiro sim, que é o sim da imaturidade. Você está fazendo esse casamento ser sobre o que você quer. Não sobre entrega, não sobre renúncia, não sobre sacrifício, né? E quando a gente vem para um relacionamento com Deus, a gente também dá um primeiro sim para Deus. Talvez você que está aqui, você já falou sim, eu quero aceitar Jesus na minha vida. E quando você falou esse primeiro sim, talvez esse sim que você disse foi sim, eu quero as bênçãos de Deus na minha vida. Você estava falando sim, eu quero a salvação para a minha vida. Sim, eu quero a vida eterna. Você estava falando sim, eu quero um relacionamento com Deus, né? Mas na nossa caminhada com Cristo, eu acredito que Deus, Ele é astuto de certa maneira. Quando Ele te pede um primeiro sim, Ele não te fala para aquilo que você está falando sim. Você vai descobrindo ao longo do caminho. Mas ao longo do caminho Ele vai pedir outro sim para você. E esse outro sim, ele é mais profundo. Esse outro sim, ele exige mais maturidade. É o sim para você carregar a sua cruz. É o sim para você amar o seu próximo como a si mesmo. É o sim para você entregar e renunciar pelo próximo. É o sim para a santificação e para você vencer o pecado na sua vida. Então, você começa falando um sim que tem a ver com você. Mas quando você começa a caminhar com Deus, Ele vai te pedir um segundo sim. E esse segundo sim não tem a ver com você. Esse segundo sim tem a ver com o reino que Ele está estabelecendo aqui na terra. E Ele pergunta para você, será que você vai continuar dizendo sim? Porque o sim de Deus, ele não muda. O nosso sim, ele muda. A gente é inconstante. A gente muda de ideia.
A gente diz sim muitas vezes porque o nosso chefe está incomodando a gente, e a gente diz o sim para ficar em paz. Você diz o sim porque a sua esposa está brigando com você, é muito mais fácil você falar sim do que você ficar brigando com ela. Então o seu sim muitas vezes não vale nada. Mas meus irmãos, quando Deus fala sim, o sim dele não muda. E o que Ele está falando para nós aqui, que quando você falar sim, o seu sim tem que ser sim, o seu não tem que ser não. E o brasileiro é muito fácil de dar jeitinho, né? Vamos sair essa semana? Sim. Aí durante a semana você já, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Meu irmão, nosso sim tem que ser sim, o nosso não tem que ser não. Porque Deus está falando para nós que o sim dele não muda, a palavra dele não muda, a palavra dele é fiel, e nós temos que ser como Jesus foi, né? Então o nosso sim tem que ser sim, o nosso não tem que ser não. E aí o apóstolo Paulo está falando aqui, se eu disse sim para vocês, é porque eu sentia que ia ser sim, mas não fui eu que mudei de vontade, não estou mudando, eu achei que vocês me conheciam para saber que não foi porque eu quis que eu mudei isso, mas foi um chamado de Deus para mim, foi um chamado que Deus estava tendo para a minha vida, né? Então o nosso sim, ele não pode ser inconstante dessa maneira. O nosso sim tem que ser sim, o nosso não tem que ser não. E o sim de Deus para você não muda jamais. E você não vai saber, você não sabe muitas vezes tudo aquilo que o seu sim, ele está conectado. Porque muitas vezes a gente tem um problema. Quando a gente diz sim para Deus, você disse sim para o plano de Deus, ou você disse, não de Deus, seu plano, né? Ou você disse sim para a pessoa. Então existe uma diferença de quando você diz sim para o plano ou você diz sim para a pessoa. Por quê? Quando você diz sim para o plano, essa é a maneira mais fácil que tem para você se machucar com a igreja, você se machucar com Deus e você se machucar com o evangelho. Porque quando você diz sim para o plano, todo mundo chegou aqui e tem um plano. Você tem um plano para sua família, você tem um plano profissional, você tem um plano ministerial, você tem um plano de como você acha que as coisas têm que acontecer na sua vida, você tem um plano para o seu próximo ano, você tem um plano de uma próxima etapa que você quer na sua vida. E o que acontece, né, e a gente sabe disso, é que as coisas, elas podem mudar de uma hora para outra. E aí muitas vezes os nossos planos são frustrados. E ao invés da gente se frustrar com o plano, a gente se frustra com a pessoa. Então a gente diz sim para o plano, mas a gente se frustra com a pessoa. E aí quando as coisas começam a sair do plano que você traçou para a sua vida, às vezes uma doença aconteceu, às vezes uma perca aconteceu, às vezes você perdeu o emprego, às vezes você brigou com alguém. E aí o plano que você tinha, de repente ele saiu do curso que você esperava. E aí é muito mais fácil nesse momento você culpar a pessoa, sendo que na verdade você está se frustrando com o seu próprio plano. E as pessoas começam a reclamar de Deus e culpar Deus por tudo que está acontecendo. E aí, poxa, Deus não está sendo bom comigo nesse momento. Deus não está sendo fiel comigo nesse momento. Olha o que está acontecendo na minha vida. Como que um Deus fiel ia permitir que eu passasse por um momento de dificuldade assim? Como que um Deus bom ia permitir que eu passasse por um momento difícil como esse? Como que pode isso? Como que pode um Deus bom deixar tanta coisa ruim acontecer no mundo? Como que pode um Deus que é fiel deixar tanta coisa ruim acontecer no Brasil, tanta confusão acontecer no nosso país? Que tipo de Deus bom é esse? Mas a gente está confundindo, meus irmãos, o plano com a pessoa. Porque o que acontece? Você vai falar que alguém é bom. Vamos falar aqui, pensa no bandido mais malvado que você conhece, do filme, do seriado e tudo mais. Você acha que aquele cara, ele não faz bondade para alguém? Será que ele não fez bondade para a mãe dele? Ele não fez bondade para o filho? Não fez bondade para a esposa? Para alguém ele já deve ter feito bondade na vida, certo? Então por ele ter feito bondade, significa que ele é bom? Não. Então fazer bondade não significa que te torna numa pessoa boa. Mas o que a palavra nos fala? Nos fala que Deus é bom. Então, nosso Deus, Ele não é bom porque Ele faz bondade. O nosso Deus é bom porque faz parte de quem Ele é, do caráter dEle. Ele não consegue mudar quem Ele é, não consegue mudar a natureza dEle. Então, quando fala que o nosso Deus é bom, você pode ter certeza de uma coisa, meus irmãos. Quando você confia nesse Deus, você não está confiando em um Deus que vai ficar fazendo um monte de bondade na sua vida, não. Mas você vai confiar num Deus que tem um propósito que no final vai ser bom para você, para sua casa, para sua família. Quando você chegar lá no final, você vai falar, poxa, Deus tem sido bom para mim. Deus tem sido bom para mim.
Deus não permitiu. O nosso sim, ele é tão inconstante, que quantas coisas talvez você olha para trás hoje, você fala assim, poxa, aquela coisa que eu fiquei implorando para Deus para dar certo na minha vida, hoje eu olho para trás e falo, ainda bem que não deu certo. Poxa, aquela pessoa que eu falava assim, Deus, por favor, eu quero casar com essa pessoa, né? Essa pessoa é a pessoa que o Senhor tem para mim, Deus, por favor. Hoje você olha para trás e você vê, poxa, que livramento que Deus te deu, não é verdade, meus irmãos? Né? Então assim, por quê? Porque nosso Deus, ele é bom. E ser bom não significa que ele vai agradar a sua vontade, a sua preferência ou aquilo que você quer. Mas ser bom é o propósito que ele tem para a sua vida. Ser bom é o propósito que ele tem para a sua família. Então nesse Deus você pode colocar a sua confiança. Porque o nosso Deus, ele é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Sabe, a bondade e misericórdia de Deus nos seguirão por todos os dias da nossa vida. Você quer isso na sua vida, meu irmão? Você quer ter a bondade e a misericórdia do Senhor te seguindo todos os dias da sua vida, né? Então eu vou te dar a dica aqui. Para de fazer a vida ser sobre você, porque está na hora da gente sair do primeiro sim, a gente ir para o segundo sim. É o sim do sacrifício, é o sim da entrega. Até Jesus teve que dar um segundo sim. Jesus talvez ele deu um primeiro sim quando Deus falou, alguém tem que descer lá na terra para pagar o pecado, para pagar o preço pelo pecado dos seres humanos. E aí, meus irmãos, chegou a hora de Jesus pagar esse preço. Ele sabia que ele ia ser crucificado, ele sabia que ele ia ser humilhado, ele sabia que ele ia sofrer. E aí, um dia antes da crucificação de Jesus, ele vai para o jardim do Getsêmani. E aí fala que tamanha angústia que Jesus sentia naquele momento, saía gotas de sangue da sua cabeça. E naquele momento, Jesus teve que dizer o segundo sim. Por quê? Ele falou, Senhor, afasta de mim esse cálice. Eu não quero passar por isso. Senhor, Pai, eu tenho que passar por isso. Eu tenho que passar por essa aflição, eu tenho que passar por essa dor. O Pai disse sim. Jesus fala, então seja feita a sua vontade, não a minha. Sabe por quê, meus irmãos? O primeiro sim, é um sim que a gente dá com muito prazer e com muita alegria. Mas o segundo sim que a gente dá, ele tem que ser um sim, é um sim que vai mais profundo, é um sim que vai mais maduro, é um sim que você não consegue dar com a sua carne, é um sim que você precisa dar através do seu espírito. Porque é um sim que vai sobrepor a dor, é um sim que vai sobrepor a sua vontade, é um sim que vai sobrepor o seu prazer. Sabe por quê? Sabe quem que é a pessoa que mais luta pelo seu sim? É o diabo. O diabo ele luta pelo seu sim. Sabe por quê? Porque o seu sim, ele representa algo que você nem imagina que pode acontecer através da sua vida. O seu sim hoje pode parecer algo simples, mas você não sabe o tanto de coisa que está conectada a esse seu sim. Um sim, ele tem tanto poder, que um sim, ele representa muitos nãos. Então quando a Flávia disse sim para o alemão, ela estava falando não para todos os outros homens. Olha o tanto de não que ela teve que dar, porque ela falou sim para um. Quando você disse sim para estar aqui nessa noite, você estava falando não para todos os outros compromissos que você tinha. Então quando você diz sim, você está falando não para todas as outras coisas. Mas o sim seu, ele é conectado a coisas muito mais profundas do que você imagina. Talvez hoje um sim que Deus está pedindo para você, pode parecer algo pequeno, mas meus irmãos, você não sabe a profundidade disso na vida de outras pessoas. Você não sabe talvez o sim para você servir, você não sabe o quanto que isso vai abençoar a vida de outras pessoas. O sim para uma entrega que Deus está pedindo para você dar, o sim para uma pessoa que Deus está pedindo para você ajudar. Você não sabe o sim que Deus está pedindo para você hoje, o impacto que Ele vai ter. E aí eu até quero terminar com essa história aqui, porque meu pai ele me contou, e foi uma história que me impactou muito. Teve um missionário na China que chamava Carlos Studd. E ele foi um missionário, foi um dos primeiros missionários na China. E ele recebeu uma herança muito grande. E aí, Deus, quando ele recebeu essa herança, Deus pediu para ele doar toda essa herança. E aí ele então, em obediência ao Senhor, ele disse o quê? Ele disse sim. Agora deixa eu mostrar para vocês tudo que esse sim desse homem fez para nós aqui hoje. O que esse sim tem a ver com a gente hoje? Porque esse homem disse sim, né? Parte desse dinheiro foi doado para um instituto teológico que chama Instituto Moody. Aí nesse Instituto Moody, um japonês foi lá estudar e teve um encontro com Deus nesse lugar. E aí esse japonês voltou para o Japão e decidiu abrir uma igreja. Essa se chama Igreja Holiness. E aí essa igreja veio parar no Brasil com a imigração japonesa. E aí nessa Igreja Holiness aqui no Brasil, o meu avô aceitou Jesus nessa igreja. E aí nessa Igreja Holiness, o meu pai aceitou Jesus. E nessa Igreja Holiness, eu aceitei a Jesus nesse lugar.
E porque eu aceitei Jesus nessa igreja, hoje existe essa igreja que se chama Relevância, que é uma igreja que tem salvado, impactado e restaurado a vida de muitas pessoas. Porque aquele homem decidiu dizer sim. Olha o tanto de vidas que têm sido impactadas pelo sim de um homem. E a minha pergunta para você hoje é: o que Deus tem pedido o seu sim hoje aqui? Será que é um sim para você se entregar mais? Será que é um sim para você doar mais? Será que é um sim para você entregar mais, sacrificar mais? Será que é um sim para você fazer algo que você não tem feito ainda? Será que é um sim para você amar mais? Será que é um sim para você fazer algo que você não está fazendo ainda? Teve um pastor que eu estava ouvindo também, que ele falou assim: meu avô era alcoólatra, o meu pai era alcoólatra, eu decidi dizer sim ao Senhor. Eu não sou alcoólatra, e eu declaro que o meu filho não vai ser alcoólatra, e o filho do meu filho não vai ser alcoólatra. Então o meu sim vai quebrar algo geracional na minha história e na minha família. Meus irmãos, o seu sim, o diabo briga pelo seu sim, ele luta pelo seu sim, porque ele sabe o tanto de gente que está conectada ao sim que você vai dar para Deus nessa noite em obediência para Ele. Porque o seu sim vai ser um sim de entrega, o seu sim vai ser um sim de sacrifício, o seu sim vai ser um sim de amar ao próximo, o seu sim vai ser um sim para doar mais, o seu sim vai ser um sim para fazer mais. Porque o propósito nosso como cristão não é satisfazer a nossa própria carne, mas o nosso propósito é servir a Jesus Cristo, é estabelecer o reino dele aqui na terra, é fazer discípulos de Jesus e a gente se tornar mais parecido com Ele. Queria convidar você a ficar de pé no seu lugar. Feche seus olhos. Espírito Santo, vem falar o nosso coração nesse momento. Qual o sim que o Senhor quer de nós nessa noite, Senhor? Será que tem coisas de pecado dentro da nossa casa que o Senhor quer que a gente fale sim à santidade, sim à santificação? Senhor, será que existe mais entrega dentro de nós que precisa ser feita, Senhor? Qual é o sim que vem do Senhor para nós, ó Pai? Senhor, nos perdoa porque a gente tem feito a vida ser sobre nós mesmos, ó Pai. Porque a gente tem feito a vida ser sobre a nossa alegria, sobre o nosso prazer, sobre a nossa satisfação, ó Pai. Senhor, mas que nessa noite o Senhor volte os nossos olhos para a Tua cruz, ó Pai. Que o Senhor volte os nossos olhos para aquilo que realmente importa, para aquilo que realmente tem valor, Senhor. Senhor, tira os nossos olhos de nós mesmos, Senhor. Senhor, quebra todo o orgulho, toda a vaidade, todo o ego aqui nessa noite, Senhor. Gera em nós, ó Pai, um coração humilde, ó Pai. Nós dizemos sim à humildade, ó Pai, nessa noite, ó Pai. Nós dizemos sim à cura que o Senhor tem preparado para nós, ó Pai. Nós dizemos sim ao propósito que o Senhor tem para nós, ó Pai. Nós em obediência dizemos sim a carregar a Tua cruz, ó Pai. Nós dizemos sim em amar ao nosso irmão, em se doar, Senhor. Pai, nós dizemos sim, ó Pai, à entrega, Senhor. Sim à renúncia, sim ao sacrifício, ó Pai. Sim à santidade, Senhor. Fala aos nossos corações, Espírito Santo. Estou preparando